Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um episódio do Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento logístico com inteligência artificial. E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas aqui da Aquarela que atuam nos projetos de logísticas que a gente desenvolve aqui internamente. Então, sejam bem-vindos, Auricélio e Eurico. Por favor, se apresentem para a gente. Obrigado pelo convite. Eu atuo aqui na Aquarela como PO de projetos, então ajudo ali na condução desses projetos que envolvem, eventualmente, logística também. Muito Prazer. obrigada, seja bem-vindo. Olá, eu sou o Eurico, comecei na Aquarela como cientista de dados, hoje eu estou aqui como engenheiro de negócios e atuo como consultor dos nossos projetos, né, de transporte e logística, em virtude da minha graduação e mestrado. Uma honra estar aqui. Muito obrigada, gente. Então, vamos começar aí o nosso papo sobre planejamento com o IA. Mas eu acho que antes da gente entrar nesse tópico da IA na logística, vamos dar um passo para trás e falar um pouco sobre os problemas que a gente identifica, né? Os empecilhos que a gente identifica nessa área de logística, que é muito comum, que a gente consegue ver facilmente em diversos tipos de empresas, sejam elas grandes ou médias ou pequenas, né? O que vocês geralmente enxergam quando vocês pegam alguns projetos por aí? Bom, o nosso tempo aqui é curto, né, a gente poderia ficar o dia inteiro falando desses desafios, né, mas entre eles está a previsão de demanda, otimização de políticas de estoque, né, que está relacionado com a questão de demanda também, a otimização de rotas, agendamentos, né, criação de itinerários. O que mais, Auricélio, que a gente pode... Ah, um grande desafio é conseguir atender também o nível de serviço adequado, né? Exato. Esperado também dos clientes finais desse processo logístico, né? Ali o tempo adequado para entregar um produto, inclusive até envolvendo produtos perecíveis, por exemplo, ou ainda nível de serviço no sentido de atender melhor aquele cliente com o menor custo possível, né? Isso está dentro da cadeia de planejamento estratégico de logística, é muito importante, é um grande desafio isso para as organizações. E essa otimização de recursos também está aliado a não só a questão financeira, mas também a diminuição da pegada de carbono, por exemplo. Então, desde eu reduzir o tempo de deslocamento, né, favorece, né, a redução do consumo de combustível, aumenta o tempo do vendedor, né, no ponto de venda, ou reduz esse tempo, né, possibilitando que ele realize mais entregas ou mais visitas naquele dia, entrega, né, de produtos mais pesados primeiro, né, do que eu ficar fazendo toda a rota com aquele produto pesado e consequentemente poluindo, consumindo mais combustível, né? E o planejamento de rotas, por exemplo, para rotas logísticas é um grande desafio, porque é muito custoso você desenhar todos os cenários possíveis para você entregar um produto, né, fazer uma logística de algum item relevante ali na sua indústria. E planejar isso é difícil, requer muitas pessoas, muito tempo para isso e tem muita dinâmica, né? Às vezes você está planejando usar uma frota, você perdeu alguns caminhões, por exemplo, ou você tinha uma quantidade de pessoas para fazer aquelas rotas e você tem menos pessoas. Então você tem que ter muitas pessoas por trás para fazer esse planejamento. Um time de planejamento logístico, manter esse time, normalmente ele é muito custoso, é muito grande. Então é um grande desafio para as indústrias fazer esse planejamento logístico de rotas especificamente também. Isso. Sem contar que cada canal de distribuição, cada canal de venda, né, ele tem uma estratégia diferente, né? Não é só o equipamento que eu utilizo que é diferente, mas os profissionais também são diferentes. Toda a estratégia, os níveis de serviço a serem honrados, né, eles mudam completamente, né? Naquela questão do preço, praça, produto e promoção, né? Os 4 P's do marketing também são 4 P's na logística, até mais, né? Se a gente a lista não termina, né? Então, as nossas ferramentas, né, de dados, inteligência artificial, elas são um instrumento, elas são um aliado para o profissional logístico, né, seja do nível estratégico, tático ou operacional. Até pegando o gancho do que você falou,
Como que a gente consegue realmente, né, ter esse ganho com a inteligência artificial, as ferramentas de inteligência artificial que a gente vê hoje em dia e analytics, como que o planejamento logístico como um todo e a operação logística como um todo, ela realmente consegue ser mais eficiente quando a gente pensa nessas ferramentas? De modo geral, existe um problema também, que está relacionado um pouco ao problema, que é o fato de você ter muitas informações. Hoje você tem muitos dados que podem te auxiliar num planejamento logístico melhor, seja desde a sua produção, o trânsito e a entrega disso ao seu cliente. E o desafio é como usar esses dados. Né? São muitos, muitos dados. E aí você tem esse ferramental, tecnologia usando Analytics ou IA para facilitar esse trabalho, que já é muito custoso para essa equipe de planejamento, né, que tem que pensar ali em como ela vai cuidar do seu estoque, transitar esse estoque. Como é que ela vai fazer isso com muitas informações que ela tem? Porque hoje ela já conhece o perfil do cliente dela, ela sabe como o cliente compra, como que é o trânsito, ela já tem muitas informações, mas como que ela une essas informações e consegue planejar melhor, sem muito custo para deslocar. Então, esse é o grande desafio e com esse ferramental, com Analytics e com IA, você consegue apoiar na tomada de decisão, no planejamento dessas rotas, incluindo essas tecnologias, né, nesse sentido. Isso. Além disso, tem os cenários conhecidos, né? Com todas essas variáveis que são geradas no dia a dia. Mas também existem aqueles cenários, não diria catastróficos, mas os cenários disruptivos, né? Aconteceu alguma coisa, seja mudança de tráfego, de clima, né? Como é que eu lido com isso, né? Então, geralmente, as empresas acabam montando o war rooms, né? Salas de situação, quando acontece um problema muito sério, reúne esses diversos profissionais, né? E ficam ali horas, né, para resolver esse problema. E às vezes muitas vezes o tempo é um luxo, né? As Uhum. empresas não dispõem desse recurso, né, em sua abundância. Naquela velha história de que o tempo é dinheiro, né? Então, a inteligência artificial, né, e analytics, eles vêm para auxiliar isso, reduzir esse tempo de replanejamento, né? Até mesmo possibilitando estratégias mais proativas do que reativas, né? Até tem um livro aqui atrás, do antifrágil, né? As estratégias antifrágeis. Então, as nossas ferramentas, né? Os nossos sistemas de apoio à decisão, eles vêm para auxiliar, né, os gestores nesse todo esse cenário que a gente está descrevendo. E aí, você tinha falado até antes, tanto da questão da roteirização quanto a previsão de demanda, que são as coisas que a inteligência artificial consegue auxiliar, né, esse planejamento logístico. Como que a gente consegue pensar, de fato, a atuação da inteligência artificial nesses pontos, por um exemplo? Bom, existem os efeitos conhecidos, né, de sazonalidade, tendência, né? Então, entra aqui datas comemorativas, né? Uhum. Afeta muito o varejo. Mas, como eu falei, existem aquelas situações atípicas, né? Que quanto maior a capilaridade do seu negócio, né? Principalmente se você está atuando em logística de distribuição da última milha, na logística urbana, né? Isso aumenta exponencialmente esse desafio, né? Porque, como a gente falou antes, são vários canais, muitos produtos, né? Às vezes a cadeia do frio, né? Que tem aí a temperatura ser mantida, né? Produtos com alta perecibilidade. Então, a IA, ela vem para auxiliar nisso, né? E como fazer isso é a nossa receita da Coca-Cola, né? É a receita do nosso molho secreto. Uhum. E também vai depender muito do cenário, né? O modelo construído para determinada indústria, não necessariamente ele vai funcionar para algum outro setor, né? Hoje as grandes corporações, elas são um organismo em si. Então, exigem um tailoring, né, da solução de IA para a sua logística. Uhum. E a partir desses muitos dados que as indústrias passam a ter, elas conseguem, com aprendizado de máquina, o IA propriamente dito, identificar padrões de comportamento. Padrões de comportamento de consumo, o que facilita muito mais o planejamento logístico e de estoque também. Padrões de logística, então, quais são as rotas mais eficientes. Uhum. Então, a partir desses dados e com esse ferramental, você consegue responder muitas coisas que você não conhece e você passa a conhecer com uma agilidade, com um tempo muito mais curto, a partir de inteligência artificial. Então, esse apoio na hora de planejar fica muito mais ágil e muito mais assertivo também. Não é um achômetro, né? Você vai identificar um padrão de comportamento e, a partir desse padrão de comportamento,
você entrega melhor para o seu cliente, né? Então, você ganha muito introduzindo esse tipo de tecnologia no seu negócio. Até puxando nessa questão do ganho, né? O Eurico falou, acho que no começo do episódio, a questão de, por exemplo, na área de roteirização, a gente ter ganho até de pegada de carbono, né? Porque a gente diminui tempo de carro em rua, de veículo, né, em rua, andando e fazendo rotas que às vezes são desnecessárias e tudo mais. Como que a gente consegue colocar de forma mais prática, mais palpável ainda, né? Os benefícios que a gente consegue ter com a inteligência artificial nessa área de logística. Porque eu acho que a gente consegue sempre, acho que a gente vai sempre conseguir falar da inteligência artificial no ganho da tomada de decisão assertiva, mas aonde a gente consegue começar a aplicar isso de forma prática, né? Por um exemplo, a questão da diminuição de emissão de carbono e outras coisas. A aplicação, na prática, você vê em ambientes que precisam desse planejamento de logística, né? Então, eu como uma indústria, preciso planejar melhor o meu deslocamento de veículos. E aí, a partir desse planejamento, identificando padrões de comportamento de trânsito e de rotas, eu consigo ser mais eficiente, deslocando menos. E se eu desloco menos, eu reduzo o uso de combustível. E, portanto, tenho essa pegada do carbono, de reduzi-lo. E também até exponho menos os meus profissionais na logística, né? Então, tem cenários em que a logística acontece de moto, por exemplo. Se eu consigo diminuir muito mais a exposição desses profissionais que estão fazendo a logística de moto, eu diminuo o risco de acidentes também, de forma indireta, mas é um risco diminuído. Então, você reduz custo de combustível, custo de emissões de carbono, risco de acidentes, de modo geral, né? E todas essas diminuições estão envolvidas com o tempo. Então, você consegue fazer isso em menos tempo também, entregando maior valor ainda para o seu cliente. Você consegue fazer entregas mais ágeis, mais rápidas, mais eficientes também. Então, você, quando adere a um tipo de tecnologia que envolva IA para o seu planejamento logístico, você ganha com redução desses custos de modo geral. Para a gente fechar aqui o nosso episódio, eu sei que a gente tem ferramentas na área de logística que utilizam de inteligência artificial, principalmente nessa parte de roteirização, né? E eu queria saber o que vocês conseguem dizer um pouquinho, né, dessa ferramenta, junto com esses outros ganhos que você mencionou agora. O que mais a gente consegue falar um pouco sobre essa ferramenta que a gente tem? Na roteirização dinâmica, né, que é uma das nossas ferramentas, o que a gente identificou é que existe um padrão de dinamicidade das coisas, né? Então, você tem uma rota que você planejou ali, ou rotas que você planejou para um determinado período, por exemplo, para um mês, elas se repetem, mas ao longo do tempo elas precisam ser ajustadas, porque de repente você já não tem mais um cliente que estava na sua rota, então você tem que ajustar a rota. Ou de repente você não tem pessoas para fazer aquela rota, você tem que ajustar a rota também, porque você já não tem mão de obra para fazer. Ou ainda você tem dificuldades no dia a dia de produtos também. Então, se você tem um cliente que tem um perfil que demanda mais que um outro. Então, você vai fazer uma entrega privilegiando um cliente em detrimento do outro, porque aquele cliente te demandou mais. Então, nesse sentido, você consegue fazer roteirização dinâmica mais frequente. Então, todos os dias você tem que ajustar essas rotas de forma dinâmica para responder melhor à demanda, né? Seja a demanda do cliente, seja a demanda de logística, ou por falta de algum recurso que você tenha na cadeia logística. Então, acaba sendo dinâmica. Ao invés de, que é o padrão, você ter planejamentos de rotas aí que são feitos para ciclos semestrais ou mensais, você passa por um ciclo diário. Todos os dias você tem um planejamento diário diferente. E você só consegue fazer isso com o uso de algum tipo de tecnologia, como, por exemplo, IA, porque se você for tentar fazer isso na unha, com o pessoal, você não vai conseguir fazer. Vai ser muito custoso, você vai errar e você não vai conseguir fazer esses ajustes na rota diariamente. Exato. E complementando o que o Aurélio falou, né? Nossa ferramenta ela é construída, né, com os preceitos de UI e UX, né? Então ela é muito agradável de ser utilizada, né? A usabilidade é sensacional da nossa ferramenta, né? As sugestões de rota dadas pelos nossos algoritmos, pela inteligência artificial, ela passa por uma validação daquele profissional que está utilizando a ferramenta.
Ele pode dar um joinha, né, para cima, um joinha para baixo, para validar aquela recomendação, e com isso a IA ela se retroalimenta e sabe, daí ele também tem um campo ali para ele escrever o motivo, porque aquela recomendação funciona ou não. Então a ferramenta ela está sempre dando recomendações cada vez mais assertivas, né? Claro, dado todos os dados históricos, mas principalmente pelo conhecimento de domínio, né, desses especialistas. E vale lembrar também, existem algumas restrições nesse negócio de planejamento logístico. Por exemplo, em algumas indústrias, no seu planejamento, você não quer que tenham rotas sobrepostas, porque você tem áreas de negócio, de atuação de pessoas diferentes, até para remuneração. Então, você precisa produzir rotas que não se encontrem, não se choquem, né? E, novamente, se você tentar fazer isso manualmente, você vai sofrer muito, vai custar muito, e você não vai conseguir ajustar isso diariamente, ou ainda que semanalmente. E com o uso dessas tecnologias, você consegue fazer esses ajustes diários, de modo que não haja sobreposição de rotas. Isso é um dos benefícios também dessa solução da roteirização dinâmica. Gente, muito obrigada. Eu acho que quem acompanha a gente consegue ter essa visão um pouco melhor em relação ao planejamento logístico com o IA e com o Analytics. Eu acho que, no fim das contas, um dos pontos principais aqui é a gente conseguir organizar os dados, né? Os dados das empresas para conseguir utilizar essas ferramentas. Quem acompanha a gente em casa e quer saber um pouquinho mais sobre o case que a gente tem na área de logística, pode acessar o nosso site, tem lá todo o material completo, com todos os ganhos que a gente teve aplicando inteligência artificial em roteirização dinâmica. Se quiser saber sobre outros assuntos que envolvam tecnologia, inteligência artificial e IA, pode acessar o nosso blog, que é aquaré.lá/blog. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado. Eu agradeço.